Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo com informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. Olhem só o que está acontecendo ainda sobre o Nino. Será que esse será o terceiro reforço do Palmeiras? A gente vai falar o que está acontecendo nesse exato momento. E eu tenho uma pergunta e discordo um pouco da postura do Palmeiras em relação a esse zagueiro. Vou explicar e passar a situação de um momento aqui para todos vocês e desejo a vocês um ótimo final de semana. Quem puder deixar o seu like, agradeço demais. E lembrando aí, você quer controlar melhor suas finanças? Tudo pelo WhatsApp, exatamente, é o Banco J. Você vai interligar todos os seus bancos. É uma ferramenta que tem inteligência artificial. Não paga nada, você se cadastra grátis e lá você tem lembretes das contas que você tem para pagar. Se você pede extrato, quanto que eu gastei nesse mês, quero fazer o Pix para não sei aonde, você consegue só mandando mensagem de voz ou escrevendo. Excelente, vai facilitar muito aí no seu dia a dia, tá bom? Seguinte, galera, direto ao ponto. O Palmeiras tem ainda como sonho contratar o Nino. E o que existe entre Palmeiras e o Nino é um acerto com os representantes, com o representante dele. Só que o negócio é o seguinte, galera. O Fluminense tem a mesma informação. Então, claramente o que está ocorrendo aqui é: o empresário tá chegando lá no Fluminense, ó, o Zenit libera o jogador. Primeiro, o Zenit só vai liberar o atleta no meio do ano. O Palmeiras tá insistindo. E o Palmeiras pode esperar até o meio do ano pelo zagueiro, que pra mim aí é um erro, tá? Pra mim o Palmeiras não tem que esperar o Nino até o meio do ano. Existem outros zagueiros. Tenta contratar o Alexandre do Lille, tenta ir atrás de outro zagueiro, tenta chegar lá no Racing, fazer um acordo pelo Sousa, que joga de zagueiro e de volante, muito bom jogador. Sabe, não dá pra você ficar, eu vou esperar o Nino até o mês de junho, tal, porque você tá precisando do zagueiro, você vai atrás agora. O Nino não é o único zagueiro do mundo. Eu acho que a diretoria do Palmeiras, ela erra nesse ponto. Ela fica hiper focada no mesmo jogador. Daqui a pouco aparece de novo o Marcel Ruiz lá, do Toluca. São sempre os mesmos jogadores, sabe? O Palmeiras precisa ampliar esse leque. E da mesma forma que o Palmeiras fala que tem um acerto com o representante, o Fluminense tá falando a mesma coisa. Por quê? Porque o representante não é besta. Ele vai conversar com o Palmeiras, a quanto que você tem aqui? 5x? Fluminense, o Palmeiras tem 5x. Ainda mais o Fluminense, que tá mordido, inclusive mais uma briga está acontecendo entre Palmeiras e Fluminense. Palmeiras levou a melhor contra o levando o John Arias, e agora o Fluminense vai querer de todas as formas levar o Nino. E o empresário também tem um acerto com o Fluminense. Então ele tá fazendo o quê? Um leilão. Claramente ele tá levando. Quem vai pagar mais? Quem que vai conseguir? Acho que o Nino também tem aquele acordo de ser avisado quando for negociar com o atleta. Eu vou ser bem sincero, eu acho difícil o Palmeiras levar essa, tá? Acho bem difícil porque são valores mais baixos. Então vamos dar um exemplo aqui. O Fluminense que quer muito um zagueiro e um centroavante. O John Arias, eles ofereceram 20 milhões de euros. Então, assim, a diretoria do Fluminense está sendo muito criticada por ter negociado o Arias lá atrás, também que mudou lá o presidente. Eles não vão querer perder o Nino também, sabe? Não vão querer. E o Zenit já falou com todas as letras. A posição do Zenit, eu venho falando isso pra vocês direto. O Zenit não vai liberar o jogador agora. Ele é titular do time, fez pré-temporada e tudo. Então eu acho que o Palmeiras não pode ficar ali batendo na tecla, tipo, olha, eu vou esperar, eu quero até maio, eu vou aguardar. Pô, maio já andou muito campeonato. Se você tem necessidade de um zagueiro, você tem que ir atrás desse jogador agora. Então você vai para outros centros, você vai para a Premier League, você vai para o Campeonato Espanhol, tenta procurar zagueiro que está sem contrato, porque eu acho que não dá para ficar agarrado ali apenas a um nome. Então é isso que está acontecendo. O Palmeiras está forçando ali, tentando a liberação do jogador agora, mas o Palmeiras já começa a aceitar esperar até o meio do ano para levar o zagueiro. Agora eu pergunto para vocês, já pensaram? Olha o erro de planejamento, tá? Na minha opinião. Você vai esperar o zagueiro até o meio do ano. Você não tem garantia nenhuma de que ele vai fechar com você. Você não sabe o que o Fluminense quer. Aí o Palmeiras vai, espera. Chega lá em maio, final de junho, sei lá. Ele vai e fecha com o Fluminense. Então você esperou 4 meses, quer dizer, esperou 6 meses. Né? O Palmeiras tá atrás de um zagueiro há muito tempo. Já tá tentando ir há bastante tempo. Você vai esperar meio ano por um zagueiro que você nem sabe se ele vai vir pro seu time. Ele pode ir pro outro time. E eu creio que o Fluminense vai fazer toda a força do mundo para conseguir levar esse zagueiro. Bom, quero saber o que você acha. Vocês acham que o Palmeiras está adotando uma postura correta? Eu repito, não esperaria até o meio do ano, eu iria atrás de outro jogador. A diretoria precisa parar de pensar nos mesmos atletas. Outra coisa, sobre o que o Abel falou,
que vocês estão me perguntando muito, Júlio, o que você acha desse comentário do Abel? Ter falado do John Arias, vou falar desse assunto que vocês perguntaram muito. Eu acho o seguinte, galera, ele falou também do Vitor... Eu acho o seguinte, galera, ele também falou isso do Vitor Roque, quando o Vitor Roque chegou, que ia ser difícil achar um lugar pra ele no time titular. Eu não acho certo o Abel ficar falando assim, é uma contratação da presidente, o Roque foi da presidente, o John Arias foi da presidente. Você, a Leila e o Barros são tudo ligados um com o outro? Segundo a Leila, vocês só fazem as coisas quando tem o voto dos três. Então o John Arias não veio pro Palmeiras contra a sua vontade. Veio, você deu ok. Inclusive você conversou várias vezes. O que eu entendo quando o Abel fala isso é que o Abel ele tem um medo de perder o elenco. Ele tem medo de perder ali o respeito, os jogadores de repente pararem de ouvir. Ele já teve alguns problemas com alguns jogadores. Vamos lembrar a final da Libertadores, aquela discussão com o Gomes. Ele vai lá, levanta o Vitor Roque levanta, Vitor Roque senta de novo. Teve a questão com o Veiga, que ele falou no primeiro jogo lá no Equador, que o Rafael Veiga tinha uma única missão, ele e o Martins, era seguir tais jogadores. Eles não seguiram. E aí na volta, quando o Veiga faz os 2 gols, ele vai lá falar com o Veiga meio que tipo, sabe? Aí tá chegando um cara, um baita de um contrato, um cara, né, de nome e tudo, e acho que ele fica pensando, pô, eu preciso falar alguma coisa aqui pro elenco perceber que ele é só mais um. E todos os jogadores têm que ser mais um mesmo. O Arias tem que jogar no Palmeiras se ele demonstrar futebol. Se ele não jogar bola, vai ficar no banco. Não tem o que fazer. Claro, a gente espera que ele vá render pelo nível dele e tudo. É um cara que tem muito futebol, um cara que... e assim, não tem por que o Arias não virar titular do Palmeiras rápido. Sabe por quê? Porque o Arias não é aquele jogador que ele só joga com a bola no pé. O Arias é raçudo, ele tem força física, ele volta pra marcar, ele vai e volta. Tem um pique absurdo. Além de ter muita qualidade com a bola no pé. Então assim, não tem por que ele não jogar. Pra mim ele vai ser titular do Palmeiras muito rápido. Mas o Abel acaba falando isso numa clara vontade de tipo assim, olha, eu preciso preservar a imagem ao grupo aqui, ó pessoal, ele tá chegando aqui, é só mais um. Eu acho que é por esse ponto. Mas acho que ele não precisava falar que a contratação da presidente. Eu já comentei aqui algumas vezes, eu acho que o Abel, quanto menos ele falar no momento que o Palmeiras está, é melhor, porque ele acaba falando algumas coisas. Na última coletiva ele ficou falando, mas quando perdeu pro Novo Horizontino falaram que eu era ruim, que eu não... Abel, você toma 4-0 no Novo Horizontino, você quer que o torcedor faça o quê? Te elogie, mande um buquê de flor lá no CT? É o Palmeiras, é aquele negócio de você ser treinador de um time grande. A pressão é diária, não tem o que fazer. Então, eu acho isso sobre o caso do John Arias, mas isso já foi, já passou. E vocês me perguntam quando o John Arias vai estrear, galera? Na fase final do Campeonato Paulista. Amanhã o Palmeiras enfrenta o Guarani. E aí na fase final, o Arias já está habilitado para atuar. Esse jogo vai acontecer na semana que vem. O Palmeiras joga agora e na semana que vem começa o mata do Campeonato Paulista. Quartas, só um jogo. Semi, só um jogo. E somente a final com 2 jogos. Beleza? Grande abraço, galera. Tamo junto. Ótimo final de semana. Qualquer novidade estarei de volta. Valeu!